estudante, seja muito bem-vindo a mais um evento aqui do Qualis Concursos. Eu sou o professor Eduardo Newman e esse evento aqui foi montado para que você conheça o curso que o Qualis Concursos está lançando. Curso de manutenção de algumas matérias específicas que caem frequentemente nos concursos da área fiscal, controle e Polícia Federal. Legal? Esse curso, você que tem interesse, vá lá no site do Qualis Concursos, www.qualisconcursos.com.br e pegue maiores informações. Legal? É um curso aos sábados, das 9 até o meio-dia, e é um curso intensivo, né, em que nós vamos, a cada final de semana, tratar de alguma matéria específica, fazendo a sua manutenção por meio da resolução de questões. A mim coube nesse curso a matéria de direito tributário, então nós vamos aqui, nesse nosso evento, resolver 18 questões de direito tributário das principais bancas aqui no nosso país, todas questões recentes, de 2018 a 2020. Bom, então nós começamos aqui, manutenção de direito tributário, resolução de questões. Eu sou o professor Eduardo Newman e a gente já vai para a primeira questão aqui, que é uma questão da VUNESP 2020. Olha lá. Um incentivo fiscal correspondente ao não pagamento de contribuições sociais, conferido a partir de certificação concedida nos termos de lei específica a pessoas jurídicas que preenchem os requisitos nela previstos, constitui um exemplo de... Bom, isso aqui é caso real, né? Nós temos previsão constitucional das entidades beneficentes de assistência social não pagarem contribuições da Seguridade. Essa previsão na Constituição tem uma cara de imunidade, já que está na Constituição Federal. Agora veja que a Constituição Federal diz que essa imunidade é condicionada, é nos termos da lei. Quando você deixa de pagar um tributo por conta da lei ter desobrigado o pagamento, nós estamos perante uma hipótese de exclusão do crédito tributário, nós estamos tratando de isenção. Quando o seu direito a não pagar o tributo decorre imediatamente da Constituição Federal, aí estaremos falando de imunidade. Então vamos lá. Primeiro, é um exemplo de não incidência tributária. É isso, não incidência tributária? Resposta, não. Não incidência tributária é quando não temos lei. Nesse caso, nós temos lei estabelecendo os requisitos para o gozo do benefício. Tranquilo? Segundo ponto, imunidade tributária. E aí é muito importante a gente voltar ao enunciado para que você compreenda o entendimento da VUNESP. Veja, olha o que diz o enunciado. O incentivo fiscal correspondente ao não pagamento de contribuições sociais, conferido a partir de certificação concedida nos termos de lei. Então veja, é a lei que está te dando o benefício, compreendeu? Não é a Constituição Federal, é a lei. Tranquilo? Existe uma tremenda polêmica, né? Aí caso real. Se as entidades beneficentes de assistência social têm imunidade ou isenção. Por que há essa polêmica? Porque a Constituição fala isenção, mas isso é o de menos, mas a Constituição fala observados os requisitos em lei. Então existe uma polêmica se a desobrigação das entidades beneficentes de assistência social terem que pagar contribuições da Seguridade, se isso é imunidade ou isenção. Agora, nessa questão aqui não tem polêmica. Por quê? Porque a questão trata em tese. A questão não trata dessa situação concreta que eu estou dizendo. Então, a questão relata que a entidade não vai pagar contribuições sociais por conta dela ter uma certificação concedida nos termos de lei. Então, se o benefício decorre da lei, esquece a Constituição. A questão não falou nada de Constituição. A questão só falou de lei. Lei não concede imunidade, então não estamos também na alternativa B. A alternativa C, exclusão do crédito tributário mediante isenção. A isenção é a desobrigação de pagar um tributo devido, desobrigação essa que decorre de lei. Nós temos duas modalidades de exclusão do crédito tributário. Lembra? Nós temos a isenção e temos a anistia. Beleza? Então aqui está a nossa resposta. Pegando apenas o enunciado, se percebe
que a desoneração tributária veio por meio de lei, e se veio por meio de lei, nós estamos perante uma isenção, uma modalidade de exclusão do crédito. A alternativa D fala de extinção do crédito mediante anistia, totalmente errado. A anistia é uma modalidade de exclusão do crédito, e a anistia se aplica a penalidades e não ao tributo. Então está duplamente errada essa alternativa. E suspensão da exigibilidade do crédito também totalmente errado. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, previstas no artigo 151 do CTN, apenas impedem temporariamente a cobrança pelo fisco. Legal? Não tem nada a ver com o gozo de benefício fiscal. Tranquilo? Vamos à segunda questão. Segunda questão que eu separei aqui para você é da Fundação Carlos Chagas 2020. O Código Tributário Nacional contempla diversas regras atinentes às obrigações tributárias. Já chama a sua atenção que o assunto obrigação tributária é dos assuntos mais pedidos em direito tributário. Você preste atenção nesse ponto do seu estudo. Obrigação principal, obrigação acessória, os sujeitos da obrigação, o fato gerador. Legal? Vamos lá. De acordo com o Código, com o Código Tributário Nacional, alternativa A. Somente a lei pode estabelecer a definição do fato gerador da obrigação tributária principal relativa às contribuições de melhoria. Então vamos lá. Quando você vê somente, nunca, sempre, você já fica com medo. Não é isso? Agora lembre-se que a Constituição Federal estabelece o princípio da estrita legalidade em direito tributário. O que diz esse princípio? Que o tributo somente pode ser exigido nos termos de lei. Excepcionalmente, o princípio da estrita legalidade é afastado para alteração de alíquota, apenas de alíquota, de alguns tributos federais. Tranquilo? O fato gerador dos tributos necessariamente deve ser estabelecido em lei. Isso consta lá do Código Tributário Nacional em seu artigo 97 e também decorre do princípio da estrita legalidade da Constituição Federal. Então, apesar de estar aí somente, que dá um frio na barriga para você responder, essa é a resposta correta. Vamos ver aqui as demais alternativas. Alternativa B. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos no regulamento de cada tributo. O que está errado aqui? Essa alternativa, você anota aí, ela trata do artigo 116 do Código Tributário Nacional. Ok? Artigo 116 do Código Tributário Nacional, parágrafo único. O artigo 116 permite que o fisco desconsidere atos ou negócios jurídicos praticados pelo sujeito passivo com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária ou descaracterizar os seus elementos. Aí tem uma vírgula lá no finalzinho, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Então, olha o erro aqui. Aqui nós temos observados os procedimentos a serem estabelecidos no regulamento de cada tributo. Não, no regulamento de cada tributo não. Procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. Alternativa C. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre dispensa do cumprimento de obrigações tributárias principais, mas não a que disponha sobre dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias. Errado. A interpretação literal consta do artigo 111 do Código Tributário Nacional, e lá se diz que as hipóteses de exclusão do crédito tributário são interpretadas literalmente e, portanto, qualquer benefício fiscal é interpretado literalmente. Isenção e anistia estão lá de forma expressa, concessão de isenção. E nós temos também a dispensa do cumprimento de obrigações acessórias. Legal? Então, dispensa do cumprimento de obrigações acessórias
também tem interpretação literal, artigo 111 do Código Tributário Nacional. Alternativa D, a natureza das garantias atribuídas ao crédito tributário altera a natureza da obrigação a que corresponda, desde que observados os critérios da objetividade da garantia e da subjetividade do agente garantidor. Errado. O Código Tributário Nacional diz com todas as letras que a garantia, a natureza da garantia do crédito tributário, pode ser uma garantia real, uma garantia pessoal, que a natureza da garantia não altera a natureza do crédito tributário. O crédito tributário continua sendo regido pelas disposições do direito tributário. Ok? Por fim, a alternativa E. O fato gerador da obrigação tributária principal é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação acessória, que está trocado, né? Quando fala obrigação principal, lei obrigação acessória e vice-versa. Portanto, a assertiva está errada. O que seria o correto, professor? Vem aqui comigo, ó. O correto seria assim: o fato gerador da obrigação tributária acessória é qualquer situação que, na forma da legislação aplicável, impõe a prática ou abstenção de ato que não configure obrigação tributária principal. Percebeu? Então, trocaram as palavrinhas principal e acessória. Tranquilo? Vamos à próxima questão. Questão da Fundação Getúlio Vargas. A Prefeitura do município Alfa realizou o recapeamento asfáltico na rua em que João mora, considerando que a pista estava muito esburacada porque tinha sido asfaltada há longo tempo passado. Em seguida, enviou a João, proprietário do imóvel do número 20, e aos demais proprietários, boleto cobrando contribuição de melhoria, considerando que a obra teria custado R$20 mil, coube a cada contribuinte, são 40, o valor de 500. Nesse caso, a cobrança é, veja, para haver contribuição de melhoria, você tem que ter uma obra pública realizada pelo poder público, você tem que ter também, além da obra, a valorização dos imóveis, né, beneficiados por ela. Na questão, nós não temos uma obra pública, porque o recapeamento, decisão do Supremo, hein? Recapeamento é serviço. Recapeamento não é obra. Pavimentação é obra. Recapeamento é serviço. Então já não poderia cobrar a contribuição, porque você tem um mero serviço. Além disso, na questão, não se fala de valorização imobiliária dos imóveis. E faltando a valorização imobiliária, a cobrança fica prejudicada. Então nós temos dois problemas aí. Primeiro, que recapeamento é serviço e não obra. Segundo, que não houve a comprovação da valorização imobiliária. Vamos então achar a alternativa correta. Nesse caso, a cobrança é, primeiro, constitucional, porque basta ao município provar que realizou a obra e seu custo, partilhando-a com os beneficiários. Não basta realizar a obra. Além de realizar a obra, tem que ter a valorização imobiliária. E veja que tem que fazer obra. No caso, nós não estamos nem perante uma obra. Alternativa B, ilegal, considerando que o recapeamento não é obra, porém serviço, para o qual deveria haver cobrança de tarifa. Bom, veja que o problema aqui não é de ilegalidade. Não havendo a valorização imobiliária, nós estamos com um problema de constitucionalidade. Legal? Além de ilegalidade, nós temos um problema de constitucionalidade. Além disso, o fato de ser realizado um serviço público, eu não preciso necessariamente ter remuneração por meio de tarifa. Quando eu tenho um serviço público específico e divisível, eu posso ter a cobrança de taxa. Ok? Aí teria que discutir se recapeamento é um serviço público específico e divisível. Em princípio não é, porque beneficia a todos que utilizam aquela via que foi recapeada. Tranquilo? Mas então aqui está errado. Primeiro, que não é um problema só de ilegalidade, porque ofende a própria Constituição. E segundo,
não deveria haver a cobrança de tarifa. Até poderia ter a cobrança de tarifa. No caso de taxa, seria mais polêmico por conta do serviço não ser divisível. Alternativa C, ilegal, aliás, inconstitucional e ilegal, visto que para a cobrança do tributo é necessário provar o benefício ao contribuinte. É exatamente isso. O que foi descrito, nós temos dois problemas, recapeamento não é obra, é serviço, e também temos o problema de não ter sido mencionada a valorização imobiliária. Essa aqui vai ser então a nossa questão. Veja a nossa resposta. Veja que faltou mencionar na resposta o problema do recapeamento ser serviço e não obra. Mas o fato da alternativa não apontar todos os problemas da cobrança do tributo, isso não torna a alternativa incorreta. Ok? Depois nós temos a alternativa D, falando que seria anulável, né, esta cobrança, porque deveria ter, né, o consentimento prévio por parte dos moradores da rua, nada a ver. O Estado realiza as obras que entende adequado e os serviços, né, no caso o recapeamento é um serviço, não precisa pedir autorização dos moradores. E a alternativa E, nula por ter transformado a taxa de pavimentação em contribuição de melhoria. Nós não temos esse problema, não é esse o problema que temos aqui. Beleza? Vamos então à quarta questão. VUNESP 2020. A compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a fazenda pública. Nós estamos falando do fenômeno da compensação. Está previsto lá no Código Tributário Nacional, nos artigos 170 e 170-A do Código Tributário Nacional. Aí começa a disciplina da compensação. A compensação é uma opção que é dada ao contribuinte em relação ao pedido de restituição. Quando você paga um tributo indevido, você tem imediatamente o direito a receber esse tributo de volta. Opcionalmente, você pode compensar, você pode pegar o seu crédito, o tributo que você pagou a mais, e deixar de pagar um débito para aquele mesmo fisco. Agora, para você poder fazer a compensação tributária, é necessário que lei ordinária do ente político permita esta compensação. O CTN apenas diz no artigo 170 que a lei pode permitir a compensação de créditos líquidos e certos do sujeito público contra a fazenda pública, sob as condições que a lei determinar. Legal? Então o CTN não garante um direito à compensação. Então vamos lá, compensação tal, com expressa autorização legal, pode ocorrer antes do trânsito em julgado da decisão judicial que tenha por objeto o tributo a ser compensado. Errado. O artigo 170-A do Código Tributário Nacional estabelece com todas as letras que a compensação tributária somente pode ser realizada com créditos líquidos e certos. Se o crédito depende de uma decisão judicial, a certeza em uma decisão judicial ocorre apenas com o trânsito em julgado, então não pode haver a compensação antes do trânsito em julgado, né? Só violaria o artigo 170-A do Código Tributário Nacional. A alternativa B constitui modalidade de extinção do crédito. É isso, professor? Sim. A compensação é uma das modalidades de extinção do crédito tributário, modalidades estas previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Começa com o pagamento e logo depois vem a compensação. Ok? A alternativa C pressupõe a transação entre os sujeitos ativo e passivo da obrigação tributária mediante concessões mútuas com a finalidade de excluir o crédito tributário. Concessões mútuas, extinção do crédito tributário, mediante concessões mútuas, ocorre quando da transação, que é uma outra modalidade de extinção do crédito tributário que não se confunde com a compensação. Na compensação não tem transação, não tem concessões mútuas. Na compensação você tem um crédito contra o fisco e um débito contra o mesmo fisco, que você realiza o encontro de contas nos termos permitidos em lei deste ente político. Ok? Alternativa D,
mediante despacho fundamentado da autoridade administrativa competente, implica a remissão total do crédito. Remissão é uma outra modalidade distinta de extinção do crédito tributário. Remissão significa perdão. Ok? Alternativa E, mediante decisão judicial, provisória ou definitiva, opera a exclusão do crédito, a compensação. Ela pode até decorrer de uma decisão judicial e extinguirá o crédito tributário apenas quando for uma decisão judicial definitiva. Legal? Essa questão é muito importante porque ela trata das modalidades de extinção do crédito previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional para você não confundi-las. Legal? Compensação é um encontro de contas. Quinta questão, Carlos Chagas, 2020. De acordo com o Código Tributário Nacional, o crédito tributário é constituído pelo lançamento tributário. Esse código estabelece ainda que, o artigo 142 do Código Tributário Nacional dispõe que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário por meio do lançamento. Ok? Se você pegar só o Código Tributário Nacional, parece que apenas o fisco que poderia constituir o crédito. Essa visão hoje está superada, porque entende o STJ que o sujeito passivo também pode constituir o crédito tributário por meio de declarações que materializam verdadeiras confissões de dívida. Ok? Mas vamos lá. Então o código estabelece que o crédito é constituído pelo lançamento. Esse código estabelece ainda que alternativa A, a legislação tributária, que dispõe sobre o lançamento e sobre a suspensão, a exclusão e extinção do crédito, deve ser interpretada literalmente. Errado. As hipóteses de interpretação literal constam do artigo 111 do Código Tributário Nacional e, dentre elas, nós não encontramos a disciplina do lançamento e nem a disciplina de extinção do crédito tributário de forma ampla e irrestrita. Ok? Alternativa B. A obrigação principal decorre do crédito tributário e tem a mesma natureza dele. Errado. Não é a obrigação que decorre do crédito, é o crédito que decorre da obrigação. Lembre-se, a obrigação tributária surge principal com a ocorrência do seu fato gerador. Basta o fato gerador para que a obrigação principal tenha o seu nascimento. Já em relação ao crédito tributário, que nada mais é do que a obrigação colocada no papel, você precisa de um agente formalizar a existência da obrigação, e ao formalizar a existência da obrigação se constitui o crédito tributário. Então você tem a obrigação e você tem o crédito. O crédito tributário nada mais é do que a obrigação tributária formalizada. Ok? Então é o crédito que decorre da obrigação e não o contrário. Alternativa C. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos na lei que tiverem instituído o tributo, fora dos quais não podem ser dispensadas, sob pena de responsabilidade funcional na forma da lei, a sua efetivação ou as suas garantias. Veja, a modificação do crédito ou a sua suspensão da exigibilidade ou exclusão da exigibilidade são temas de lei complementar. O CTN fala com todas as letras que o crédito tributário somente pode ser modificado, ter a sua exigibilidade suspensa ou ser excluído nas hipóteses previstas no Código Tributário Nacional. Então a lei de cada tributo não pode dispor dessa matéria, ok? Então aqui está errado, né? Não é nos casos previstos na lei que tiver instituído o tributo, é nos casos previstos no Código Tributário Nacional. Alternativa D. A ação para a cobrança do crédito tributário será objeto de decadência após o transcurso do prazo de 5 anos, contados da data da ocorrência do fato gerador. Tá certo isso, professor? Não.
A decadência é o prazo para o fisco constituir o crédito tributário por meio de lançamento. O prazo para cobrança do crédito tributário não é prazo de decadência, sim prazo de prescrição, ok? Aqui nós temos prazo de prescrição. Então, a ação para cobrança do crédito tributário será objeto de prescrição, não decadência, após o transcurso do prazo de 5 anos. Por fim, a alternativa E, a exclusão do crédito, não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias, dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela consequente. A exclusão do crédito por isenção ou anistia, são as duas modalidades, afeta apenas o crédito tributário, não se estende para as obrigações acessórias a ele relativas. Para você dispensar uma obrigação acessória, você tem que ser claro em relação a isso, tem que ter uma lei dispensando expressamente o cumprimento da obrigação acessória. Tudo bem? Beleza? Seguimos. E aí nós estamos com a nossa resposta, né? Alternativa aí. Seguimos. Sexta questão, Fundação Getúlio Vargas. Leia o fragmento a seguir, né? 2019. Olha lá. Trata-se de tributo que representa contraprestação a uma atividade do poder público e que não pode superar a relação da razoável equivalência que deve existir entre o custo real da atuação estatal referida ao contribuinte e o valor que o Estado pode exigir de cada um, considerados, para esse efeito, os elementos pertinentes às alíquotas e a base de cálculo fixadas em lei. Veja, né? Então aqui nós estamos falando de um tributo contraprestacional. Quando a gente estuda os tipos de tributo, nós lembramos que o Código Tributário Nacional estabelece 3 grandes categorias de tributo. Nós temos impostos, nós temos as contribuições de melhoria e as taxas. As contribuições de melhoria e as taxas são os tributos contraprestacionais, beleza? Depois você sabe que o Supremo Tribunal Federal entendeu que nós temos mais 2 modalidades de tributo. Nós temos os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais, ambos caracterizados pela destinação obrigatória de sua arrecadação. Quando a gente fala em um tributo contraprestacional, como está dito aqui na questão, falando de uma relação de razoável equivalência entre o custo da atuação estatal e o valor que o Estado cobra, nós estamos num tributo contraprestacional. Contraprestacional nós temos 2, taxa e contribuição de melhoria. Na contribuição de melhoria, o Estado tem o ressarcimento do custo. Então não existe uma relação razoável entre o que cobra e o que custa na contribuição de melhoria. Na contribuição de melhoria você tem um teto de cobrança, no máximo o custo total da obra. Então, quando se fala dessa equivalência razoável entre o custo da atividade estatal e o benefício do contribuinte, olha lá, né? Ó, relação de razoável equivalência entre o custo da atuação estatal e o valor que o Estado pode exigir de cada um, essa correlação, nós estamos falando de taxa. Não estamos falando de preço público, vem aqui comigo. Por quê? Porque preço público não é tributo. Preço público não decorre de uma relação de um poder de império do Estado em relação ao cidadão. Ok? O preço público, então, não tem natureza tributária, assim como não tem natureza tributária. Alternativa C, as tarifas, né, também são de natureza contratual. Inclusive, na doutrina, preço público e tarifa são tidas como expressões sinônimas. Beleza? Legal. Empréstimo compulsório nós não temos aqui, porque o empréstimo compulsório, em regra, um tributo não contraprestacional. O Estado está em uma situação extraordinária, com gastos imprescindíveis e urgentes não previstos no orçamento, portanto, sem uma fonte de custeio, e o Estado precisa instituir o empréstimo compulsório, que é para uma situação emergencial. Então, o Estado não faz nada em contrapartida, não há essa ideia de equivalência, então não é empréstimo compulsório e nem é contribuição de melhoria. Por quê, professor? Porque na contribuição de melhoria, você não tem essa equivalência, essa ideia de equivalência entre o custo do Estado e o que cobra de cada um. Na realidade, na contribuição de melhoria, você tem um limite máximo de cobrança, que é o custo total da obra, e um limite individual de cobrança de cada proprietário, que é a valorização imobiliária. Você não precisa ter uma equivalência entre valorização imobiliária e efetiva cobrança.
O que você tem são limites de cobrança. Ok, beleza? Vamos à 7ª questão, questão da VUNESP. Em regra, o lançamento tributário, por meio de lavratura de auto de infração e imposição de multa, é da modalidade, nós sabemos que existem 3 modalidades de lançamento. O lançamento por declaração, que existe uma verdadeira colaboração entre fisco e contribuinte. Nós temos o lançamento por homologação, em que o contribuinte faz tudo e o fisco fica paradão esperando só para homologar. E por fim, o lançamento de ofício, que é feito pelo fisco. O fisco faz lançamento de ofício basicamente em 2 situações. As hipóteses de lançamento de ofício, para você relembrá-las, estão no artigo 149 do Código Tributário Nacional. Mas, grosso modo, o fisco faz lançamento de ofício primeiro para os tributos de natureza cadastral, é o IPTU, é o IPVA, é o ITR, as taxas também, contribuições de melhoria de natureza cadastral, beleza? E o fisco faz lançamento de ofício quando algo deu errado nos tributos sujeitos a lançamento por declaração ou lançamento por homologação. Nesse caso, quando algo deu errado no lançamento por homologação ou no lançamento por declaração, o fisco está perante uma infração tributária. Logo, o fisco faz o lançamento de ofício por meio de um auto de infração e imposição de multa. Quando a gente fala de auto de infração, significa que houve uma infração à legislação tributária. Essa infração à legislação tributária tem que ser formalizada por meio de um ato praticado pelo fisco, que é o lançamento, mas lançamento de ofício. Lembrando que o lançamento por declaração é aquele que o fisco faz com base em declaração apresentada pelo sujeito passivo. Já o lançamento por homologação é quando o fisco concorda com todo o procedimento realizado pelo sujeito passivo, inclusive a confissão de sua dívida e o efetivo pagamento. Legal? Então, quando tem infração à legislação tributária, eu tenho o lançamento feito por meio de um auto de infração, e auto de infração apenas o fiscal que lavra, portanto, auto de infração é sinônimo de lançamento de ofício. Muito bem, questão de número 8, Fundação Carlos Chagas, 2020. A autoridade estadual, com atribuição de aplicar a legislação tributária estadual relativas às taxas estaduais, deparou com situação fática inusitada para a qual não existia disposição normativa expressa nessa legislação. Veja, nós estamos então perante uma lacuna. O que diz o Código Tributário Nacional quando a legislação tributária tem lacunas? Que o intérprete deve superar essas lacunas, deve colmatar essas lacunas, deve fechar essas lacunas por meio dos métodos integrativos da legislação tributária previstos no artigo 108 do Código Tributário Nacional. Quais são esses métodos, professor? Em ordem, hein? Primeiro, analogia, depois princípios gerais de direito tributário, depois princípios gerais de direito público e, por fim, a equidade. Lembrando que esses métodos integrativos são formas de se superar lacunas, não podendo se utilizar esses métodos para suprir falta de lei. Se não há lei para tributar uma determinada situação, o tributo não é devido e ponto final. Não se pode tributar por analogia, por princípios gerais de direito tributário, direito público ou equidade. Da mesma forma, se a lei estabelece um tributo devido em determinada situação, não há como se dispensar esse tributo devido por meio de um método integrativo. Porque se existe lei, não é caso de integração da legislação tributária. Então não se pode dispensar o pagamento do tributo devido por analogia, princípios gerais de direito tributário, princípios gerais de direito público e nem por equidade. Tranquilo? Relembrado isso, vamos às alternativas. Alternativa A, então, de acordo com o CTN, na aplicação da legislação tributária relativa a esse tipo de exação, essa autoridade, então vamos lá, não deverá aplicar analogia se puder aplicar a equidade, pois a equidade é mais benéfica ao sujeito passivo, na medida em que poderá redundar em não exigência da referida taxa,
além de atender à máxima, segundo a qual, havendo dúvida, deve-se interpretar a legislação a favor do acusado, in dubio pro réu. Está tudo errado aqui. Primeiro que a analogia é o primeiro método integrativo. Analogia é você procurar uma lei para um caso semelhante. Ok? Então você não vai a equidade primeiro, você vai a analogia primeiro. Segundo equívoco, vamos aqui comigo na alternativa. Segundo equívoco, dizer que a equidade poderia redundar na não exigência da taxa. Não! Nenhum método integrativo pode fundamentar cobrança e também não pode fundamentar dispensa do pagamento de tributo devido. Tranquilo? Então, segundo erro. Né? E terceiro erro, dizer que em caso de dúvida deve-se interpretar a legislação a favor do acusado in dubio pro réu. No direito tributário existe o in dubio pro réu quando há dúvida na legislação relativa a penalidades tributárias e não ao tributo propriamente dito. Ok? Então existe o in dubio pro réu, não in dubio pro contribuinte, in dubio pro réu quando há dúvida em relação à legislação tributária que estabelece penalidades e não em relação ao tributo. Na questão aqui se fala do tributo, em relação ao tributo não há que se aplicar esse princípio in dubio pro réu, até porque nós não estamos falando de acusado, nós estamos falando de um contribuinte. Alternativa B, poderá fazer uso da analogia, ainda que isso leve a Fazenda Pública Estadual, com base em usos e costumes, a exigir taxa não prevista expressamente em lei. Errado! No direito tributário vigora o princípio da estrita legalidade. Portanto, eu não posso cobrar um tributo com base em métodos integrativos, que eu vou integrar a legislação tributária numa hipótese de lacuna. E se a lacuna não tem lei, se não tem lei, não tem tributo. Tranquilo? A integração da legislação tributária não se aplica para definir se o tributo é devido e dispensar o tributo devido. Legal? Aí vigora o princípio da estrita legalidade. Alternativa C, deverá empregar os princípios gerais de direito tributário, desde que possível, antes de empregar os princípios gerais de direito público. Verdade isso, professor? Sim. Por quê? Nós temos uma ordem dos métodos integrativos. Essa ordem está no artigo 108 do Código Tributário Nacional. Primeira analogia, começa com A, analogia. Depois eu vou para os princípios, mas eu vou primeiro aplicar o princípio específico. Primeiro os princípios gerais de direito tributário. Depois os princípios gerais de direito público e, por fim, a equidade. Então, veja, primeiro eu aplico os princípios gerais de direito tributário. Depois eu aplico os princípios gerais de direito público. Alternativa D, poderá fazer uso da equidade, mesmo que isso acarrete, excepcional e justificadamente, a não exigência da referida taxa. Nunca, nenhum método integrativo pode fundamentar a cobrança do tributo ou a dispensa do seu pagamento. Se tem lei, respeite-se a lei, princípio da estrita legalidade. Por fim, deverá empregar, em primeiro lugar, os usos e costumes locais, mesmo que lhe seja possível o emprego da analogia. Não, a analogia é o primeiro método integrativo. Legal? Essa questão é bem boa, é uma questão sobre o artigo 108 do Código Tributário Nacional. Vamos à questão de número 9, chegando aqui na metade das nossas questões. Questão da Fundação Getúlio Vargas 2018, uma questão bem importante. Olha lá. Em um certo estado ABC, em que o ITCMD é lançado por homologação, o fato gerador desse tributo ocorreu em 2 de outubro de 2006, sem que tenha sido entregue qualquer declaração do contribuinte ao fisco, ou seja, um lançamento por homologação e o contribuinte não confessou o seu débito. Portanto, o fisco vai ter que fazer o lançamento de ofício substitutivo do lançamento por homologação, porque o contribuinte pisou na bola. Vai ser caso de lançamento de ofício. Muito bem. Em 5 de maio de 2012, tomando conhecimento do fato gerador, a Administração Tributária Estadual constitui o crédito tributário por meio de lançamento de ofício,
notificando o contribuinte para pagamento em 30 dias. Perfeito, tem que fazer o lançamento de ofício mesmo, já que o contribuinte não confessou o seu débito, então não constituiu o crédito tributário por meio de confissão, não resta outra medida ao fisco que não seja fazer o lançamento de ofício substitutivo do lançamento por homologação. Ok? Beleza. Este, então, reconhece e confessa a dívida ao aderir a um programa estadual de parcelamento de débitos tributários. Então, fez o lançamento, mandou para o contribuinte concordou e botou no parcelamento. E aí? Será que está tudo bem ou tem algum problema? Vamos passar nas alternativas e eu vou explicando para você. Vamos lá. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. A confissão de dívida por ocasião do parcelamento efetuou uma novação do crédito tributário. Ou seja, o que é novar, né? Novação? É você pegar uma coisa que existia e dar uma nova cara para ela, legal? Você quase constituir uma nova obrigação por meio da novação. O parcelamento em direito tributário é uma novação? Resposta: não. O parcelamento apenas permite que o devedor do tributo faça o pagamento do tributo devido em prestações, mas não se muda o tributo devido. Então, o parcelamento da dívida tributária não é novação. Então, na hora que o contribuinte parcela aqui, você não tem uma novação, um acordo entre devedor e credor, extinguindo uma obrigação e criando uma nova. Não, é a mesma obrigação, aquela que existia pelo fato gerador e que foi constituído o crédito por meio do lançamento. Ok? Então não existe novação. O que existe é aquela original obrigação colocada no papel por meio do lançamento e com a concordância do contribuinte, já que o contribuinte parcelou. Legal? Então não há novação. Alternativa B. A constituição definitiva do crédito somente ocorreu mediante a confissão de dívida voluntariamente feita pelo contribuinte. Vamos lá. A constituição definitiva do crédito tributário é quando o crédito tributário se torna incontroverso. Beleza? Como o contribuinte, no caso do contribuinte não apresentar a sua defesa, e aqui não apresentou, é o transcurso do prazo para apresentação da defesa que caracteriza a constituição definitiva do crédito. Então não é a adesão ao parcelamento, mas há um problema adicional aqui que eu já vou te adiantar, trazendo a resposta da questão. Quando o lançamento foi feito, o tributo já estava extinto por decadência. Veja aqui comigo, olha lá, isso corrobora, né, a incorreção da alternativa B. Veja, o fato gerador foi 2 de outubro de 2006 e não se entregou nenhuma declaração. Portanto, o prazo de decadência começa a se contar em 1º de janeiro do ano seguinte. Então, o prazo de decadência começa a contar em 1º de janeiro de 2007 e aí nós temos ele em 5 anos. 2007, 8, 9, 10 e 11, portanto, o prazo para o fisco constituir o crédito tributário por meio do lançamento terminou em 31 de dezembro de 2011. Veja quando o fisco fez o lançamento. O fisco fez o lançamento apenas em 5 de maio de 2012, ou seja, quando o fisco fez o lançamento, o crédito tributário já estava extinto por meio de decadência. O fato do contribuinte depois concordar com o lançamento e parcelar é irrelevante. O contribuinte parcelou um débito que não existia mais, entende? E o tributo somente decorre da lei. Então, se você parcela um lançamento decadente, você não tem que pagar o parcelamento. E alguma coisa que você pagou do parcelamento tem que receber de volta. Ok? Porque o parcelamento não faz nascer de novo aquele tributo que já estava extinto. Então, nesse caso aqui, não há nem que se falar em constituição definitiva do crédito tributário, já que a constituição inaugural, por meio do lançamento, já é uma constituição viciada, porque é um lançamento feito sobre um crédito decadente. Beleza? A posterior confissão é irrelevante. A confissão de um crédito decadente é uma confissão ineficaz. Legal? Alternativa C. O crédito tributário se encontra prescrito.
mas a dívida voluntariamente paga pelo contribuinte não pode ser restituída. Errado! O crédito tributário não está prescrito. O crédito tributário é decadente, fulminado pela decadência. Veja, tanto a decadência quanto a prescrição extinguem o crédito e, portanto, quem paga um tributo prescrito também tem direito a receber o dinheiro de novo. Porque no direito tributário, a prescrição e a decadência têm o mesmo efeito. Ambas estão previstas no artigo 156 do Código Tributário Nacional. Ok? Muito bem. Vamos à alternativa D. O crédito tributário está extinto pela decadência. É isso, professor? Sim, eu já falei aqui para vocês, né? O crédito tributário está extinto por decadência. Beleza? Tudo que aconteceu depois da decadência é tudo ineficaz. O lançamento, a confissão de dívida, né, por meio do parcelamento, a concordância do contribuinte, tudo isso é ineficaz. Alternativa E, a administração tributária estadual teria até junho de 2017 para ajuizar a competente ação para a cobrança do crédito tributário. Errado, porque você tem um crédito tributário decaído, então não há que se falar de cobrança. Tranquilo? Questão bem importante aí para você relembrar, né? O tema decadência, o tema prescrição, né? A disciplina jurídica, artigo 173 do Código Tributário Nacional, decadência, 174 trata da prescrição. Legal? Vamos à 10ª questão, VUNESP 2020. A respeito da base de cálculo das taxas, assinale a alternativa correta. Leia aqui comigo. A base de cálculo de uma taxa deve refletir o custo da atuação estatal, porque a taxa é um tributo contraprestacional. A base de cálculo de uma taxa não pode ser a manifestação de riqueza do sujeito passivo. Não pode uma taxa incidir sobre riqueza. Tranquilo? Isso está lá na Constituição Federal, onde se diz que as taxas não podem ter base de cálculo própria de impostos. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. A taxa de serviço de iluminação pública pode ter como base de cálculo a metragem do imóvel urbano. Pessoal, taxa de iluminação pública, esse tema, taxa de iluminação pública, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Temos súmula vinculante disso, dizendo que iluminação pública não permite a instituição de taxa, porque o serviço de iluminação pública é um serviço indivisível, que beneficia a todos de forma indistinta. Ok? Alternativa B. É possível instituir taxa pela matrícula em universidades públicas e em escolas da rede pública, desde que a base de cálculo seja proporcional ao valor do serviço prestado. Esse tema foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal e nós temos uma súmula vinculante sobre isso. O Supremo disse: a educação pública é gratuita no Brasil por expressa disposição constitucional, então não pode cobrar mensalidade e também não pode cobrar matrícula. Muitas vezes a gente vê discussão, né, de se cobrar de quem tem condição de pagar o ensino na rede pública. Para a gente ter isso aqui no Brasil, tem que mudar a Constituição Federal, ok? E isso se a educação pública não for cláusula pétrea. Teria que ver se não é um direito e garantia fundamental. Tranquilo? Então não pode cobrar a taxa de matrícula, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Alternativa C. É possível adotar no cálculo do valor de taxa um ou mais elementos da base de cálculo própria de impostos, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. É isso, professor? Sim, entendimento do Supremo Tribunal Federal. O que a Constituição proíbe é que uma taxa incida sobre riqueza. Mas se um elemento que é adotado para mensurar riqueza também for apto a mensurar a atuação estatal, que fundamenta a exação de uma taxa, esse elemento pode ser tanto útil para o imposto quanto ser útil para a taxa. O que não pode ter na taxa, a base de cálculo da taxa não pode ser manifestação de riqueza. Então veja, imagine que se ache válido
vale da seguinte premissa, tá? Vamos imaginar que assim, quanto maior o imóvel, mais lixo, tá? Muitas vezes isso não é verdade, vamos supor que fosse verdade. Então uma prefeitura poderia variar a taxa de coleta de lixo em função do tamanho de imóvel, com base nessa pressuposição, né? Quanto maior o imóvel, mais lixo. Veja que o tamanho do imóvel entra no cálculo do IPTU, que é um imposto. Mas na hora que eu digo que eu vou usar o tamanho do imóvel para graduar a taxa do lixo, eu não estou dizendo que a taxa do lixo vai incidir sobre o valor do imóvel. Ela toma como parâmetro o tamanho do imóvel. De forma que imóveis de mesmo tamanho, situados em regiões diferentes da cidade, pagarão a mesma taxa. Um imóvel de 100 metros quadrados na periferia vai pagar a mesma taxa do lixo daquele imóvel de 100 metros quadrados na região mais nobre da cidade, porque não se está tributando a riqueza, compreendeu? Eu estou usando um elemento, tamanho do imóvel, que é relevante para o IPTU, porque entra no cálculo do valor do imóvel, usando esse elemento para mensurar a taxa. Por quê? Porque quanto maior o imóvel, mais lixo, quanto menor o imóvel, menos lixo, então guarda uma correlação com a atividade estatal. Beleza? Então aqui nós temos a nossa resposta. Alternativa D, é possível reduzir a base de cálculo de taxa em razão do exercício do poder de polícia por ato administrativo normativo de caráter concreto e específico. É possível isso? Não. Base de cálculo de tributo no nosso ordenamento é tema de lei, necessariamente. Legal? Por fim, alternativa E, a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta de resíduos sólidos deve ter base de cálculo diferenciada em relação à localização e metragem do imóvel. Nada a ver, né? Taxa variar em função de localização, taxa variar em função de metragem de coleta de lixo, isso é obrigatório? Não. O que disse o Supremo é que se a taxa é apenas de coleta de lixo, essa taxa não ofende a Constituição, se ela é apenas de coleta de lixo. Por que eu chamo a sua atenção? Porque muitos municípios instituíram taxa de coleta de lixo junto com varrição pública. E aí o Supremo falou, é inconstitucional, porque varrição pública é um serviço indivisível que beneficia a todos indistintamente. Beleza? Uma questão também bem importante aqui da VUNESP. Questão de número 11, questão da Fundação Carlos Chagas, 2020. De acordo com as normas da Constituição Federal e do CTN, uma Assembleia Legislativa Estadual pode, alternativa A, aprovar projeto de lei combinando, estabelecendo novas penalidades pecuniárias para as infrações à legislação tributária estadual, o qual, se sancionado e promulgado, poderá ensejar a aplicação das novas penalidades sem necessidade de observar os princípios da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal. Veja, penalidade pecuniária tem anterioridade anual, tem noventena? Resposta não. As penalidades tributárias se submetem ao princípio da estrita legalidade, mas não se submetem aos princípios da anterioridade, aos princípios da não surpresa, ok? Bem importante isso. As anterioridades se aplicam aos tributos e não a penalidades tributárias. Guarde isto para a sua prova. Aí vamos ver as outras, A alternativa B, instituir imposto sobre transmissões causa-mortes e doações, bem como as cessões onerosas de herança em âmbito judicial, Olha lá, instituir, Assembleia Legislativa, Instituir imposto sobre transmissões causa-mortes e doação, beleza, Bem como sobre as cessões onerosas de herança em âmbito judicial, em princípio, o imposto de transmissão causa-mortes e doações sem problema, porque é um imposto estadual, mas cessões onerosas de herança em âmbito judicial, quando você tem a cessão onerosa de herança, você está tendo uma cessão, de um bem imóvel, e, portanto, a incidência na cessão onerosa de herança tem incidência do ITBI,
e não do ITCMD. O ITCMD, guarde para sua prova, é sempre sobre operações gratuitas. O ITCMD é sobre herança e doação, operações gratuitas. Se você está fazendo uma cessão onerosa, alguém está pagando para ter o seu direito à herança. Você não pode ceder direitos hereditários de pessoa viva. Mas depois que a pessoa falece, se você é um herdeiro, você pode ceder os seus direitos hereditários, a herança já aberta. Essa cessão onerosa é objeto de incidência do ITBI, portanto, essa Assembleia Legislativa não poderia estabelecer ITBI em cessão onerosa de herança. Alternativa C, instituir taxa para emissão ou renovação de passaporte, cuja atribuição é do Departamento de Polícia Federal. Não, né? Se o poder de polícia em relação ao passaporte é da Polícia Federal, é uma competência da União. Então, quem pode instituir a taxa para expedição do passaporte é a União, já que a União é que tem o poder de polícia sobre tal atividade. Ok? Alternativa D, conceder isenção do ICMS nas prestações de serviço de transporte municipais, interestaduais e intermunicipais. Errado. O transporte municipal é de competência dos municípios. Não temos ICMS em transporte dentro do município, transporte municipal. Além disso, a concessão de isenções no âmbito do ICMS depende de prévio convênio do CONFAS. Então a Assembleia Legislativa não tem uma competência plena que pode conceder isenção do ICMS amplamente. A Assembleia Legislativa somente pode conceder isenção do ICMS se houver uma aprovação prévia desse benefício fiscal pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS. Alternativa E, instituir e cobrar o IPVA relativamente a veículos automotores de propriedade da União, desde que esses veículos não sejam utilizados em atividades relacionadas às finalidades essenciais daquela PJ de direito público. Errado. Em relação aos entes políticos, a imunidade é ampla, não se relaciona com o exercício de atividades típicas. Os entes políticos somente não têm imunidade quando exploram atividade econômica. Beleza? Mas aqui não se falou de exploração de atividade econômica. Aqui diz que é o automóvel da União que não está em finalidade típica. Isto é irrelevante. A questão da finalidade é muito relevante para a imunidade de autarquias e fundações públicas, que somente têm imunidade quando estão desempenhando alguma atividade das suas finalidades essenciais ou das delas decorrentes. Mas essa restrição não se aplica às pessoas jurídicas de direito público, aos entes políticos. Beleza? Uma questão também muito importante. Vamos à questão de número 12, Fundação Getúlio Vargas, 2018. Um parlamentar federal, desejando ampliar a possibilidade de cobrança de ICMS em favor dos estados, propôs um projeto de lei ordinária que incluía novos sujeitos passivos para a cobrança do ICMS. Bom, o ICMS é um tributo dos estados. Então, primeiro, quem tem competência do ICMS são os estados. Mas a Constituição Federal definiu que lei complementar deve estabelecer a estrutura nacional do ICMS, inclusive definindo o fato gerador, base de cálculo e contribuintes do ICMS. Essa disciplina hoje, você sabe, consta da Lei Complementar 87 de 1996, a famosa Lei Candir. Ok? Aí veja o que esse parlamentar aqui fez. Um parlamentar federal fez um projeto de lei ordinária. Lei ordinária federal não pode tratar do ICMS. Apenas lei complementar federal pode tratar do ICMS e isso para estabelecer a estrutura nacional desse imposto. Beleza, legal? Então vamos lá. Alternativa A. O projeto de lei viola a autonomia dos estados na determinação dos sujeitos passivos. Errado. Por quê? Porque é o Congresso Nacional que vai definir, ainda que em linhas gerais,
Os contribuintes do ICMS. Porque a definição dos contribuintes do ICMS é tema de lei complementar federal, entendeu? Então essa iniciativa do parlamentar federal, ela não afeta a autonomia dos estados nos limites da Constituição. Mas o parlamentar usou o instrumento legislativo errado. Fez um projeto de lei ordinária, quando deveria ser um projeto de lei complementar. Ok? Alternativa B, tal matéria somente poderia ser veiculada por lei complementar. Esta é a nossa resposta. Beleza? É muito importante você dar uma lida no artigo 155 da Constituição Federal e relembrar quais são os temas reservados à lei complementar em relação ao ICMS, a estrutura nacional deste imposto. Beleza? Alternativa C, ampliação de sujeitos passivos do ICMS somente pode ser veiculada por resolução do Senado. Resolução do Senado Federal no âmbito do ICMS trata da definição de alíquotas. Hoje, alíquotas interestaduais e alíquotas internas em algumas particulares situações, ok? Apenas alíquotas, contribuintes não. Alternativa D, por se tratar de matéria atinente a todos os estados, o referido projeto de lei somente admite iniciativa do presidente da República. Nada a ver. Ok? Esse projeto de lei ordinária não poderia ser lei ordinária, teria que ser um projeto de lei complementar. Por fim, a iniciativa do projeto de lei sobre ampliação de sujeitos passivos do ICMS necessita da iniciativa de ao menos 1/3 dos senadores. De novo, aqui nós temos um problema, que o projeto de lei aqui é de lei ordinária e não de lei complementar. Beleza? Vê que a resposta não é difícil, você tem que entender a questão direitinho. Legal? Questão de número 13. VUNESP 2020. É fato gerador do ITBI a transmissão intervivos? Aí vamos lá, né? Vamos lembrar em linhas gerais. O ITBI é o imposto municipal que incide sobre as transmissões onerosas em intervivos de bens imóveis, direitos reais, né, sobre bens imóveis, a transmissão de bens imóveis, inclusive dos direitos reais a eles relativos, exceto de garantia, transmissões onerosas, bem como a cessão de direitos à sua aquisição. Lembrando que a instituição de direitos reais de garantia, como por exemplo a hipoteca, não tem ITBI. Tranquilo? Então o ITBI é para transmissões onerosas intervivos de bens imóveis, estou falando de propriedade, e dos direitos reais relativos a essa propriedade, excluídos os direitos de garantia, incluída a cessão de direitos à aquisição, cessão onerosa. Legal? Então vamos lá. É fato gerador, então, do ITBI a transmissão intervivos, a qualquer título, de bens móveis e direitos reais sobre imóveis. Você já vê que aí está totalmente errado. Bens móveis, não. ITBI é bens imóveis e direitos relativos a imóveis. Portanto, a alternativa A, totalmente errada. Alternativa B, a transmissão a qualquer título, por ato oneroso, de direitos reais de garantia. Errado, direitos reais de garantia não tem ITBI. Legal? Vamos guardar isso? Direitos reais de garantia não tem ITBI. Ok? Seguimos, né? Bem como a cessão de direitos à aquisição de bens móveis ou imóveis, errado, bens móveis nunca. Alternativa C, transmissão, né? Intervir a qualquer título, por ato gratuito ou oneroso. Errado, ITBI sempre, operação inter vivos e a título oneroso. Então aqui o gratuito já está errado. De bens móveis e imóveis, errado, só bens imóveis. Por natureza ou acessão física, ok. E de direitos reais sobre imóveis, exceto de garantia, ok. O que está errado aqui? Por ato gratuito e os bens móveis. Alternativa D, de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de PJ em realização de capital, independentemente da atividade preponderante do adquirente. Errado.
Quando se trata de incorporação de bens imóveis ao capital de uma empresa, em realização de capital, é importante saber qual é a atividade preponderante da empresa que está recebendo o imóvel. Se a sua atividade preponderante for imobiliária, compra e venda de imóveis, arrendamento de imóveis, locação de imóveis, essa empresa que recebe os imóveis vai ter ITBI na operação. Nas demais atividades não tem ITBI, então é fundamental saber a atividade preponderante da empresa que está recebendo o imóvel e integralização de capital para se saber se há ITBI ou não. Portanto, a alternativa errada, né? Dizendo independentemente da atividade preponderante do adquirente. Alternativa E. A transmissão de bens ou direitos decorrentes de extinção de pessoa jurídica, se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens móveis ou arrendamento mercantil. Aí nós temos aquela hipótese que eu falei para vocês, de quando há a incidência do ITBI. Quando você tem uma transmissão de bens imóveis em realização de capital ou extinção de pessoa jurídica, você tem que ver a atividade preponderante de quem recebe o imóvel. Se a atividade preponderante for imobiliária, haverá o ITBI. Olha aqui o caso. Atividade preponderante do adquirente, de quem recebe o imóvel, for a compra e venda de bens ou direitos imobiliários, locação de bens imóveis ou o arrendamento mercantil. Muito bem, vamos agora à questão de número 14 da Fundação Carlos Chagas, uma questão bem interessante. Acompanhe comigo. A clínica veterinária Au presta os serviços de medicina veterinária referidos no subitem 5.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003. Para poder prestar esses serviços, a referida clínica utiliza medicamentos, esparadrapo, gases e seringas. Essa clínica, porém, além de utilizar os referidos produtos na prestação dos serviços veterinários, ainda os comercializa separadamente, junto com outros produtos não utilizados na prestação de seus serviços, tais como utensílios para uso animal, produtos de beleza animal, alimentos, brinquedos e vestimenta. Né? Aquelas clínicas que tem o serviço veterinário e também tem um pet shop, ainda que pequenininho, na própria clínica. Tranquilo? Vamos lá. Embora essa comercialização represente mais de 50% de seu faturamento, seja habitual em volume que caracteriza comércio, a referida clínica não está inscrita no CCM, né, o Cadastro de Contribuintes do ICMS, estadual, nem recolhe o referido imposto. Veja, aqui nós temos um prestador de serviço que também comercializa mercadorias. O que ocorre? Os serviços veterinários estão sujeitos ao ISS. Então, independe do que você vai usar para prestar o serviço veterinário, você vai pagar só o ISS. Então, para prestar o serviço veterinário, você vai usar gases, esparadrapo, seringa, né? Vai usar os medicamentos que você eventualmente dá para o animal. Tudo isso não vai ter ICMS, porque o serviço veterinário como um todo é tributado pelo ISS. Ocorre que essa clínica aqui comercializa de forma apartada produtos. Comercializa mercadorias de forma apartada. Quando ela comercializa mercadorias, aí ela é um contribuinte normal do ICMS, compreendeu? Então essa clínica vai pagar ISS sobre a prestação de serviços veterinários, sendo que todas as mercadorias utilizadas para a prestação de serviços veterinários não se paga ICMS, fica tudo no ISS. Agora, em relação aos produtos que a clínica comercializa com terceiros, que ela faz o comércio, aí sim ela é um contribuinte normal do ICMS, deveria estar inscrita no cadastro de contribuintes e teria que pagar o tributo. Legal? Pagar o ICMS. Vamos ver então as alternativas depois disso que eu te expliquei. Alternativa A. Não é contribuinte do ICMS, incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois não está inscrita no CCM, nem recolhe o valor do referido imposto. Aí ninguém se inscrevia se fosse assim, né? Bastaria não se inscrever para não ter que pagar. Isso é um tremendo absurdo.
Beleza? Seguimos. Alternativa B. Não é contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois não está inscrita no CCM estadual, mas é responsável tributário por ser prestador de serviços sujeitos ao tributo municipal, que utiliza parte das mercadorias nas prestações de serviço. Nada a ver. Não tem nada de responsabilidade. Essa clínica é contribuinte do ISS na prestação de serviços veterinários, e tudo que ela usa para prestar o serviço veterinário vai pagar ISS, tudo que ela cobra é ISS, não se fala de CM. As mercadorias que ela utiliza para prestar o serviço, esquece, são custo dela. Agora, no que ela comercializa com terceiros, vender uma ração, por exemplo, vender um remédio, vai ter que pagar ICMS normalmente. Beleza? Vamos aqui, ó, alternativa C. É contribuinte do ICMS incidente sobre as mercadorias comercializadas, pois realiza operações de circulação de mercadoria com habitualidade ou em volume que caracteriza comércio. É exatamente isso. Ok? É exatamente isso. Já que ela comercializa mercadorias em um ambiente mercantil, ela vai ser contribuinte do ICMS. Tranquilo? Em relação às mercadorias comercializadas. As mercadorias que ela usa na prestação do serviço, esquece. Fica tudo no ISS. Beleza? 14, não é contribuinte do ICMS, pois tratando-se de clínica veterinária, que já é contribuinte do ISS, não pode ela concomitantemente ser contribuinte do ICMS sob a pena de haver duplicidade de tributação. É bobeira, não tem nada de duplicidade. Essa clínica vai ter receitas de prestação de serviço veterinário, que pagarão ISS, e terá receitas de comercialização, né, de mercadorias, que se submeterão ao ICMS. Tranquilo? Não tem bitributação nenhuma aqui. Por fim, não é contribuinte do ICMS, porque clínicas veterinárias não são estabelecimentos comerciais, ainda que nelas que se faça algum comércio. É totalmente irrelevante essa ideia, né, de que uma clínica veterinária não pode ser um estabelecimento comercial. Se ela praticar a circulação habitual de mercadorias com finalidade de lucro, vai ter que pagar ICMS de qualquer jeito. Beleza? Vamos à questão de número 15. Questão da Fundação Getúlio Vargas, uma questão bem importante sobre domicílio tributário. Eu chamo sua atenção para um ponto. Essa aula aqui, né, esse evento, é para você conhecer a sistemática de como nós vamos trabalhar as questões, como é a abordagem. No nosso curso de revisão por meio de questões, curso de manutenção, eu vou separar as questões para você por tema, legal? A gente vai ter questões, por exemplo, de princípios tributários, questões sobre imunidades, depois questões sobre definição de tributo. A gente vai estudar assim de competência tributária, questões do mesmo tema, né? Para a gente revisando os temas, tema a tema, por meio das questões. Legal? Nesse evento aqui, eu peguei questões dos mais variados temas de direito tributário, até para ficar mais interessante para você, que ainda não está fazendo o curso com a gente, e você perceber qual é a sistemática da aula, como é a didática. Legal? Mas a ideia do curso é que a gente aborde tema a tema de direito tributário por meio de questões. Bom, vamos aqui fazer uma questão da Fundação Getúlio Vargas sobre domicílio tributário de pessoa física. Márcio Pereira, que desenvolve suas atividades profissionais integralmente via internet, não possui domicílio fixo, viajando frequentemente para diversas cidades do país, embora passe a maior parte do ano em Porto Velho, Rondônia, onde possui parentes. Legal? Uma atividade pela internet, sem domicílio fixo, fica a maior parte do ano em Porto Velho, onde ele tem parentes. Dá a impressão que ele fica na casa desses parentes, né? Aí vamos lá. Em relação a seu domicílio tributário, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a verdadeira e F para a falsa. Primeiro, Márcio Pereira pode eleger livremente um domicílio. Verdade? Sim. Essa é a regra número 0 do domicílio tributário. Quando você é uma pessoa física que tem uma residência, aí não tem como você eleger um outro lugar, a ideia é que é a sua residência. Mas se você não tem residência ou se tiver múltiplas residências, aí você pode eleger livremente. O fisco pode até recusar,
mas você elege livremente. A regra número 0 do domicílio tributário, sempre falo isso para os meus alunos, é que o sujeito passivo, e veja que o domicílio tributário vale para contribuinte e também para responsável, que o domicílio tributário é definido por eleição do sujeito passivo. Bom, segunda, na ausência de eleição de domicílio tributário por Márcio Pereira, considera-se como tal Porto Velho. É isso? Sim. Porque diz o CTN que na falta de eleição, considera-se como domicílio tributário a residência habitual do sujeito passivo. E aí que no caso a residência habitual, ainda que não seja fixa, é em Porto Velho. Está no próprio enunciado, né? Passa a maior parte do ano em Porto Velho, onde possui parentes. Então, se não eleger, será onde o contribuinte, né, fica a maior parte do ano. Se entende que ele tem a sua residência habitual. Terceira assertiva, a autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo. O fisco pode recusar o domicílio eleito? Sim, quando dificulta ou impossibilita a arrecadação ou fiscalização tributária. Portanto, aqui também temos uma assertiva correta, portanto, todas as assertivas são verdadeiras e a nossa resposta é a alternativa A. Agora, para a gente caminhar já para o finzinho da nossa aula, eu separei 3 questões do CESP, né? Que são questões de certo e errado que nós também teremos no nosso curso. Legal? Então vamos a elas. Questão de número 16, CESP 2018. Julgue o item que se segue à luz do que dispõe o Código Tributário Nacional. A certidão positiva que indica a existência de um crédito tributário já vencido, mas submetido a parcelamento, tem os mesmos efeitos de uma certidão negativa. Vamos lá. Certidão negativa é que indica que você não tem nenhum débito perante o fisco. Se você tem débito perante o fisco, a certidão se chama positiva. Legal? Agora existe um gênero de certidão, que é a certidão positiva, que diz que você tem débito, mas você está em situação regular. É uma certidão positiva com efeitos de negativo. Qual é o exemplo que nós temos de certidão positiva com efeitos negativos? Com as hipóteses do código, né? Débito com exigibilidade suspensa, débitos não vencidos ou débitos que estão em execução e que foram objeto garantidos por penhora. Legal? Então, suspensão de exigibilidade, não vencidos e garantidos por penhora. Vamos voltar aqui na assertiva. Certidão positiva que indica a existência de um crédito tributário já vencido, mas submetido a parcelamento. O parcelamento é uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. Logo, o parcelamento suspende a exigibilidade. Se eu pedir uma certidão, aquele débito parcelado, se eu tiver só esse débito em aberto, eu terei uma certidão positiva com efeitos de negativa. Legal? Então vai ser uma certidão positiva com efeitos de negativa. Essa afirmação está correta. Questão de número 17. Algumas pessoas jurídicas de direito público podem, apenas, né, pessoas jurídicas de direito público, podem figurar como sujeitos ativos de obrigações tributárias. Esse é um tema muito importante, trata do artigo 119 do Código Tributário Nacional e é um tema polêmico. Se você pegar o livro do professor Sabag, pegar o livro do professor Ricardo Alexandre, eles indicam essa problemática de se entender que apenas pessoas jurídicas de direito público poderiam ser sujeito ativo, credores, né, de tributo. Essa problemática surge principalmente com aquelas contribuições destinadas ao Sistema S, né? O SESI, o SENAI, o SESC, o SENAC, legal? SESCOOP, SEBRAE, as entidades do Sistema S, que são entidades privadas. E se são entidades privadas, não podem ser credor de tributo, mas a arrecadação é a elas destinada. Existe uma contribuição sobre folha de pagamento que vai para o SESI, uma contribuição sobre folha de pagamento que vai para o SENAI.
Compreendeu? Então há uma certa polêmica. Se esse artigo 119 do CTN não estaria superado. Mas por hora, responda nas suas provas, vem aqui comigo. Responda nas suas provas que só a PJ de direito público pode ser sujeito ativo. Porque se está literalmente no Código Tributário Nacional, em seu artigo 119. Por fim, questão de número 18, o inventariante não pode ser solidariamente responsabilizado pelos tributos devidos pelo de cujos, referentes a fatos geradores anteriores à data da abertura da sucessão. A responsabilidade na morte é um tema muito importante, a gente vai tratar disso no nosso curso de manutenção, mas grosso modo é assim. Todos os débitos tributários do de cujos são do espólio, beleza? O inventariante é quem administra o espólio. O inventariante tem responsabilidade pelos débitos do de cujos que foram para o espólio quando o inventariante pisa na bola. O inventariante também tem responsabilidade pelos débitos tributários do espólio se o inventariante pisar na bola. Então o inventariante tem responsabilidade pelos débitos do espólio e também do de cujos. Beleza? E os herdeiros, professor? Os herdeiros também têm responsabilidade pelos débitos tributários do de cujos e do espólio, mas essa responsabilidade é limitada ao valor que o sucessor recebeu na sucessão, né? Numa herança, você nunca sai pior do que entrou. Na pior das hipóteses, você sai no 0 a 0. Aí nós voltamos aqui. Olha lá, o inventariante não pode ser solidariamente responsável pelos tributos devidos pelo de cujos, referente a fatos geradores anteriores à data da abertura da sucessão, ou seja, anteriores à morte. Errado, porque o inventariante é um terceiro. Está lá no artigo 134 do Código Tributário Nacional, que o inventariante é responsável solidário, quando for impossível se exigir o tributo do contribuinte, no caso do de cujos que faleceu ou do espólio, legal? Então esse não aqui está incorreto. E eu separei essas questões, então, aqui para o nosso encontro. Eu convido você a seguir a Qualis nas redes sociais, se inscrever em nosso canal do YouTube e vir estudar aqui conosco. É sempre um grande prazer. Nós temos um grupo de alunos muito bem preparados estudando conosco, e nós queremos que você também venha integrar essa equipe, né? Queremos fazer parte do seu sucesso. Vá lá no site do Qualis Concursos e se informe em relação ao nosso curso de manutenção. Eu convido você a acompanhar os demais eventos aqui do Qualis Concursos nessa semana, que serão todos eventos voltados a este curso de manutenção que eu mencionei aqui para você. Um abraço para você, bons estudos e até o nosso próximo encontro.